A paz do Senhor, adolescentes. É uma alegria estar aqui hoje para ministrar essa aula para vocês. Eu estava com saudades. Vamos orar então para podermos dar início à nossa aula. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas, pelo Senhor nos dar essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã para aprendermos mais de Ti. Muito obrigada, Senhor. Que a Sua palavra possa falar aos nossos corações, que o Senhor use a minha vida, Senhor, para alcançar a vida dos adolescentes e de todos que estão ouvindo essa aula nessa manhã. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Vamos lá então, né, adolescentes? Peguem o material de estudo de vocês, aquele material que vocês estão acostumados já a usar em sala, que é a nossa Bíblia, a nossa revista, o caderno, o lápis, né? E não esqueçam também da oferta, né? Porque a oferta ela é uma forma de contribuição, adolescentes, que sempre esteve presente na vida do povo de Deus. E vocês, adolescentes, vocês estão acostumados a ofertar em sala de aula, vocês sempre ofertam, graças a Deus, e não é agora, porque nós estamos tendo uma aula online, que nós vamos deixar de abençoar a obra do Senhor, né? Porque as nossas contribuições, elas continuam sendo aplicadas na obra. Então, ofertem pelo PicPay, tragam as ofertas quando vocês vierem ao culto, ou mandem pelos pais de vocês quando vierem aqui na igreja, mas não deixem de ofertar, tá bom? O nosso textuário, ele está na página 244 da nossa Bíblia Devocional, McCheyne. O livro de Lucas, capítulo 12, nós vamos ler o versículo de número 15. E diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém? A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre o caráter. Nós vamos tratar um pouquinho sobre o caráter. Vocês sabem o que quer dizer caráter? O que é o caráter? Ah, professora, é assim que vocês gostam de falar, né? Professora, caráter é a personalidade? Será? Vamos ver. Vamos por partes, né? Todas as pessoas, todos nós, indivíduos, todo indivíduo possui uma personalidade. Ela é um conceito amplo do indivíduo, a personalidade é um conceito amplo do indivíduo. E essa personalidade que nós temos, ela é formada por um conjunto de características. E uma dessas características é o caráter. O caráter, então, é um conjunto de traços relativos à maneira de agir e reagir de uma pessoa. O caráter, ele se refere a uma parte específica do nosso modo de ser. Isso significa que o caráter tem a ver com a nossa índole, tem a ver com a ética, tem a ver com a moral. Ele reflete na nossa conduta, porque ele está diretamente ligado aos nossos hábitos. O caráter, adolescentes, ele revela o mais profundo do nosso ser. Agora, então, né, que já entendemos o conceito de caráter, nós vamos para o tópico 1 da nossa lição, o valor do caráter. Eu falei para vocês que o caráter é um conjunto de traços, de características, lembra? De uma pessoa. Essas características, elas podem ser qualidades,
mas também podem ser defeitos. O caráter guia nossas ações, nossos valores e o nosso comportamento. Vocês lembram lá que eu falei do agir e do reagir? Então, a partir da decodificação dessas ações, é que nós ouvimos falar em pessoas de bom caráter e pessoas de mau caráter. E na Bíblia nós temos exemplos, vários, de pessoas de bom caráter, e temos também exemplos de pessoas de mau caráter. Um exemplo de uma pessoa que não tinha um bom caráter, que tinha um mau caráter, é Jacó. Jacó, ele tinha tudo para ter um bom caráter. Ele tinha a promessa de Deus desde antes do seu nascimento, revelada. Mas ele preferiu ter um mau caráter. Ele era mentiroso, ele era usurpador, ele não tinha um bom caráter. E ele podia ter feito tudo certo, podia ter conquistado tudo muito antes, mas por causa do mau caráter, dele querer dar o jeitinho dele, dele querer fazer as coisas do modo dele, ele perdeu muito. Ele perdeu muito tempo. Na verdade, só depois que ele foi transformado, que ele teve um encontro com Deus de verdade, que ele foi verdadeiramente transformado, é que ele pôde viver uma boa vida. Vamos ler juntos, então, lá na nossa revista, a partir da metade do primeiro parágrafo, no tópico 1 da nossa revista. Tópico 1 da nossa revista, o valor do caráter. Lá na metade do primeiro parágrafo, diz assim: quando nos deparamos numa situação em que temos de fazer duas escolhas, uma simples, mas errada, outra difícil, porém certa, a pessoa de mau caráter não pensa duas vezes em seguir pela via mais fácil. Mas o cristão, aquele que nasceu de novo, deve estar pronto para tomar a decisão certa, mesmo que no primeiro momento ela lhe traga algum prejuízo, pois são nessas decisões que demonstram ter um bom caráter. E sermos verdadeiros servos de Deus, transformados por Ele. A Bíblia nos ensina vários tipos de atitudes e de características que devemos ter para nos desenvolvermos como uma pessoa que produz o fruto do Espírito em sua vida, ou seja, uma pessoa portadora do caráter que Deus deseja para nós. Essa atitude surge nas pequenas coisas dentro da nossa família. Assim, somos ensinados a tomar as decisões cabíveis. Esse caráter, segundo a vontade de Deus, é a herança de maior valor que podemos receber da nossa família. Esse é o tópico 2 da nossa revista. Perdão, tópico 1. Então, a herança de maior valor, vamos recapitular, que podemos receber da nossa família é um caráter, segundo a vontade de Deus? É essa a maior herança que nós podemos receber da nossa família? Não são riquezas, professora? Ah, não são imóveis? Não são bens? Não é dinheiro? Não. Será mesmo que vocês acreditam que é o bem material o mais importante que uma pessoa pode ter? A nossa sociedade, adolescentes, ela está contaminada com a doença do consumismo. Ter se tornou mais importante do que ser. O mundo está transformando o certo no errado e o errado no que é certo. Mas não se esqueçam, nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Temos outros valores que nos governam, não os valores do mundo. O que todo mundo acha normal, não é normal para nós.
nós podemos dizer assim que nós realmente remamos contra a maré. A vida do cristão é assim, remar contra a maré. Nós estamos sempre na contramão do mundo. Não é que a Bíblia, adolescentes, coloca as bênçãos espirituais em oposição às bênçãos materiais. Não é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Você pode até receber uma herança material, você pode possuir bens, isso não é pecado. Nós temos vários exemplos até de pessoas bem-sucedidas na Bíblia, mas a bênção espiritual é a fonte divina de todas as demais bênçãos da vida do crente. Nós nos esquecemos, então, de que devemos ser moldados à imagem de Cristo, e é isso que nós não podemos. Abraão era um homem muito rico. Não tinha problema nenhum nele em ter a riqueza que ele tinha. Mas, porém, ele era um homem moldado à imagem de Cristo. Ele era um homem segundo o coração de Deus. O coração dele não estava na riqueza, embora ele tivesse muitas riquezas. A transformação do caráter cristão ocorre quando o pecador, que se encontrava completamente dominado pelo pecado, experimenta o novo nascimento, onde ele é regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Após nascer de novo, adolescentes, ninguém é mais o mesmo. Se porventura for, é porque não nasceu de novo de verdade. Tá? Porque se nascer de novo, a pessoa não vai ser mais a mesma. Se nascer de novo em Cristo verdadeiramente. O redimido, ele possui uma postura diferente. Sabe por quê que ele possui uma postura diferente? Porque quando nós somos redimidos, o nosso caráter ele aponta para Cristo. Glória a Deus, né? Por isso. E é o próprio Deus quem nos aperfeiçoa, quem nos firma, quem nos fortalece e quem nos fundamenta. Aquele a quem ele chamou, como podemos ver em 1 Pedro 5:10. O nosso segundo tópico, nós vamos passar agora aí na nossa revista. Nosso segundo tópico, o cristão e a riqueza. A riqueza material, adolescentes, ela não deve ser o mais importante da nossa vida. Nós devemos conduzir a nossa vida com prudência. Conduzir a nossa vida sabendo que um dia nós estaremos diante de Deus, prestando conta de tudo que fizemos, do modo como administramos a nossa vida, considerando ou não a vontade de Deus, obedecendo ou não às ordenanças do Senhor. É um erro, é uma tolice mesmo, colocarmos as preocupações com os bens materiais acima de qualquer coisa em nossa vida. Quando o mais importante mesmo na nossa vida é a própria vida. Com isso que nós temos que nos preocupar. Que tipo de vida vocês têm levado? Vamos pensar um pouquinho. Vocês têm levado uma vida que agrada ao Senhor? O que vocês têm feito nesse tempo de isolamento, que é a nossa realidade agora? O que vocês têm feito com todo esse tempo que vocês agora têm? Como vocês têm usado todo esse tempo? Lendo as Escrituras? Vocês estão com o nosso devocional em dia? Vocês têm orado? Têm orado mais do que vocês costumavam orar antes dessa pandemia, antes desse tempo de isolamento? O que vocês têm buscado lá quando vocês ficam acessando a internet? Será que vocês têm buscado o sagrado? As coisas de Deus? É isso que tem ocupado o tempo de vocês? Lembrem-se, adolescentes, nós não temos o controle de nada na nossa vida. Não pensem, é só hoje. É só um pouquinho. É só agora na pandemia. Não.
Nós não temos o controle dos nossos dias. Não deixem para fazer a vontade de Deus depois. Não se iludam com isso. Em nome de Jesus. Não objetivem aquilo que é passageiro, como se toda a satisfação de vocês, como se toda a felicidade de vocês dependesse daquilo. Não façam isso. Se nós entendermos que Deus controla todas as coisas, nós não teremos dificuldade em obedecer à vontade de Deus, porque vamos viver na dependência do Senhor. A bem-aventurança da nossa alma, ela não é garantida pelo acúmulo de riquezas, de tesouros aqui nessa terra, porque eles vão se acabar. Mas a bem-aventurança da nossa alma, ela é garantida, sim, pela justiça de Cristo, imputada em nosso favor. Vamos agora para o nosso próximo tópico aí na revista, que é o perigo da avareza. Na revista, terceiro tópico, o perigo da avareza. Esse é o nosso último tópico. A avareza, adolescentes, é o amor excessivo às riquezas. E, infelizmente, tornou-se um sentimento comum, um instinto de sobrevivência para os padrões econômicos atuais que nós temos. Nós precisamos orar. Precisamos orar e pedir a Deus para que o Espírito Santo dele seja maior do que os nossos sentimentos, maior do que aquilo que nós carregamos dentro de nós. Nós precisamos muito. Como cristãos, nós não podemos nos conformar com a realidade caótica do mundo em que nós vivemos. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, nos conformar, estarmos tranquilos vivendo em meio a isso, como se fosse tudo normal. Nós devemos influenciar a sociedade em que nós vivemos e não sermos influenciados por essa sociedade. Entendem? Jamais deixem a sociedade influenciar vocês, os colegas, os professores, os amigos, as pessoas que vivem ao redor de vocês e que não servem a Cristo. Não se deixem influenciar por essas pessoas. Não deixe que essas pessoas transformem o caráter de vocês. Antes, sejam vocês influenciadores do mundo. Amém? Vamos ler aí na nossa revista, no terceiro tópico, aqui para mim é a página 72, para vocês é um pouquinho diferente, mas nós vamos ler aí a partir do segundo parágrafo, tá bom? Diz assim: a avareza nos afasta da vontade do Senhor, pois ao avarento falta a generosidade para com o próximo. Ao invés de dedicar amor ao seu semelhante, o avarento dedica o seu amor ao dinheiro e às riquezas. Falando com os seus discípulos, após o jovem rico se despedir tristemente, Jesus afirmou: e digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Está lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 24, essa passagem. A Bíblia ainda afirma: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. A avareza é o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. E se nós continuarmos lendo esse mesmo versículo, vai falar assim,
que nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transformaram a si mesmo com muitas dores. A continuação desse versículo, 1 Timóteo 6,10. A Bíblia, ela traz muitos exemplos de pessoas que foram seduzidas pelo amor ao dinheiro. O caso de Ananias e Safira serve como um exemplo muito oportuno para nós aqui agora nessa lição. O amor ao dinheiro levou esse casal a mentir, pecar. Né? E pensar ainda que eles poderiam enganar não só a igreja, mas até mesmo o próprio Espírito Santo. Essa passagem está no livro de Atos, no capítulo 5. A avareza também foi uma das motivações que levaram Judas Iscariotes a trair o próprio Mestre, Jesus. Podemos ver nos evangelhos essa passagem, e aqui eu posso deixar referência para vocês de Mateus 26, 14 e 16. Não há como servir a Deus e ao dinheiro. As Escrituras mostram isso. Deus não condena a riqueza em si, mas Ele condena a ambição, Ele condena a cobiça, Ele condena a avareza. E não é todo mundo que sabe lidar com dinheiro. Jó, ele era riquíssimo, antes da provação e depois da provação, também era riquíssimo. Davi e outros reis, que a palavra mostra, também acumularam muitas riquezas. E eles não foram condenados por isso. O problema não é a riqueza, o problema é a ganância. A ambição. As pessoas se entregam ao amor ao dinheiro e deixam de buscar as coisas do Senhor. Elas se entregam ao amor ao dinheiro, deixam de buscar as coisas do Senhor. Aí sabe o que acontece? Elas se perdem. Elas se perdem. Então, que vocês possam estar atentos a essas coisas, que vocês possam estar atentos a servir a Deus, que seus corações estejam sempre voltados para as coisas do Senhor. Presta atenção quando alguma coisa começar a atender, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda. O Espírito Santo, ele vai sempre incomodar. Não está certo não. Vocês sabem disso, nós já falamos sobre isso em sala de aula. Então, ouçam a voz do Espírito. A conclusão dessa nossa aula de hoje nos faz voltar ao título dessa lição, porque o caráter é a melhor herança. Que possamos, então, aprender em nossa família todo o ensinamento a respeito de uma vida de satisfação em Deus. Que seus pais possam prover a cada um de vocês uma herança de valores morais. Isso é o mais importante. Que eles possam ensinar os caminhos em que vocês devem andar, garantindo que vocês estejam cientes da herança que vão receber se seguirem a Cristo. Porque essa é que tem importância. Que o seu caráter, adolescente, revele ao mundo que você é um cidadão do céu. Que a sua conduta o identifique como um imitador de Cristo. E que você continue sendo aperfeiçoado por Cristo todos os dias, até a volta do nosso Senhor. Amém? Vamos orar então, para encerrarmos a nossa aula. Ó Pai amado, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e nos escolheu para aprendermos de Ti, para sermos aperfeiçoados em Ti em todas as coisas. Que a Sua misericordiosa e maravilhosa graça possa
quebrantar os nossos corações e nos levar a uma perfeita adoração, que nós possamos nos humilhar diante de Ti para Te oferecer sacrifício de louvor, Senhor, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Nos incomoda, Senhor, todos os dias com o pecado, com as nossas fraquezas de caráter, Senhor. Nos incomoda, Senhor, para que o mundo possa ver a Cristo em nós. Porque nós pregamos primeiro, Senhor, com a nossa vida. É com a nossa vida que nós evangelizamos primeiro, sem abrir a nossa boca. Então, ó Pai, que o nosso caráter seja santo, que nós possamos olhar para a cruz, seguindo ao Senhor, obedecendo às suas ordenanças e almejando o céu. Em nome de Jesus. Amém.